Bom, hoje nessa aula nós veremos um pequeno treinamento sobre como preencher a anamnese. A ideia é que vocês façam essa atividade de preencherem uma anamnese, o nosso modelo que temos na universidade relacionado a esporte e avaliação nutricional também. Vocês viram já na aula texto de anamnese, que nós temos vários tipos de anamnese. Eu estou usando um modelo relacionado ao esporte, porque nós faremos um exercício relacionado a exercício físico e atividade física, tá bom? Então vejam, a anamnese, ela tem algumas folhas e ela é um pouco, digamos que engessada. Então você não precisa se preocupar muito em ficar pensando, digamos assim, muitos nas perguntas, porque muitas das coisas são de fato engessadas. Aqui nós normalmente preenchemos quem está no estágio ou quem está preenchendo a anamnese, o dia de consulta, coisas bem tranquilas, e depois nós começamos. O que motivou o paciente a buscar o nosso atendimento? Então ele fará, olha, diminuição de peso, aumento de peso, melhora dos exames laboratoriais, enfim, a demanda da pessoa de fato. Depois, o nome, os dados mais gerais, como nome, endereço, e-mail, telefone, data de nascimento, idade, nasceu em qual cidade, e depois nós podemos selecionar aqui o sexo, o estado civil dessa pessoa e a escolaridade. Aqui nas rotinas e horários, elas são importantes para entendermos não somente essa rotina da pessoa do ponto de vista de colocar alimentos, mas também para calcular o gasto energético. Lembram? O nosso cálculo do gasto energético, ele envolve o quanto essa pessoa é mais ativa ao longo do dia, com um fator de atividade física. Então, aqui eu preciso entender período da manhã, período da tarde e período da noite durante uma segunda-feira, terça, todos os dias, como essa pessoa funciona. Por exemplo, no período da manhã, essa pessoa está onde? Você não precisa saber detalhe do detalhe, mas você precisa entender se essa pessoa se movimenta mais, se eu, por exemplo, de manhã e à tarde, eu estou sentado na minha cadeira, mexendo no computador e trabalhando. Então eu tenho um comportamento sedentário. À noite já não. À noite eu levanto e vou para a universidade fazer ministrar as aulas. Então você tem 2 períodos de comportamento mais sedentário e um período de um comportamento mais ativo. Assim eu consigo estimar o fator de atividade física lá da pessoa no gasto energético, certo? Depois nós temos memória, pensamentos compensatórios, se a pessoa compensa algum tipo de estresse com esses pensamentos compensatórios ou com essas válvulas de escape. Se a pessoa ingere bebida alcoólica, o tipo, a frequência e a quantidade. Se ela tem hábito de fumar, o tipo, a frequência e a quantidade. Se é fumante passivo, se no trabalho ou na escola tem onde deixar as preparações, quem prepara as refeições, convênio médico, gestação e se possui filhos, qual é o número, se tem insônia ou não, se usa algum medicamento contínuo, então o nome do medicamento, quem indicou, qual é a dosagem e por quanto tempo faz uso, usos de medicamentos para dormir, quais são as horas, quantas horas essa pessoa dorme de fato ao longo da noite, qual é o horário que ela vai de fato dormir. Tem gente que deita na cama às 10, mas vai dormir mesmo meia-noite. Você precisa saber o horário de dormir mesmo dessa pessoa e o horário que essa pessoa desperta. Como funciona a qualidade do sono, pode responder mais do que uma aqui, e aqui sim entra o exercício físico. Então, musculação, tipo do exercício físico, a intensidade, se essa musculação ela é leve, se ela é média intensidade, se ela é de alta intensidade, quanto tempo em minutos ou horas a pessoa faz ao dia de musculação, se for o caso, e quantos dias da semana. Então, você vai colocando os exercícios aqui. Histórico de ganho ou de perda de peso, vários outros fatores, como antecedentes familiares, doenças ou alergias, se apresenta intolerância alimentar ou algum medicamento, o que a pessoa gosta de fato de colocar na alimentação e o que ela não gosta. Então, aqui
você vai se debruçar um pouquinho mais, perguntar: olha, você gosta de iogurte, de leite, de derivados? Você gosta de algum tipo de fruta? Você gosta de algum tipo de legumes? Você tem que ter estratégias para colocar no plano alimentar depois. A ingestão hídrica, se bebe junto com as refeições algum tipo de líquido, se já usou o remédio para emagrecer, nome, quem indicou, dose e o tempo de uso, se faz uso de suplemento alimentar, o nome, quem indicou, a dose e o tempo de uso, como é a mastigação dessa pessoa, e depois nós temos aqui a escala de Bristol, onde a pessoa vai olhar estes números, e vai responder qual é o formato habitual do seu cocô, tá bom? Hábito urinário, se a coloração, como funciona a coloração desta urina dessa pessoa, de 1 a 8, e quantas vezes ela vai ao banheiro aqui durante o dia. E também, ao final, alguns sintomas que trabalham um pouquinho no raciocínio do trato digestório. Então, envolvendo o trato gastrointestinal, como queimação, distensão abdominal, a eructação, que são os arrotos, flatulência, indigestão, diarreia, constipação, a distensão ou empachamento e se existem alguns restos alimentares mal digeridos nessas fezes. E se a pessoa às vezes quer falar algo que você não perguntou, você acrescenta aqui ao final, certo? A ideia é que vocês trabalhem isso, apliquem essa anamnese e depois discutam os dados, reflitam um pouquinho nos dados, como que vocês podem melhorar. Olha, se a escala de Bristol está próxima de 1 ou 2, indica um possível desconforto no sentido de constipação. Como que nós podemos melhorar isso? Se a coloração da urina está mais para 4, 5, significa que é um indicativo de cor de urina mais forte. Como que nós podemos melhorar essa situação? São esses os exercícios.